Paz para os irmãos, tudo bem? Estamos aqui, a gente colocou no propósito. A gente já faz subsídio teológico escrito, mas a partir de agora a gente também vai tentar fazer essas videoaulas breve. Assim a gente vai vendo, dependendo do tema, a gente vai um pouquinho além. E hoje, os irmãos que me acompanham, o subsídio teológico vem através da revista da Escola Dominical da CPAD, aqui, melhor para os irmãos verem, lições bíblicas. CPAD, nós estamos no segundo trimestre e abre nesse domingo. Primeira aula está falando sobre a saudação aos destinatários da carta aos Efésios. E essa lição aqui está muito boa, muito, por completo. As 13 lições vêm abordando temas atualíssimos e nós precisamos, porque nós somos a igreja eleita. Nós temos que ter a consciência de que estamos nos últimos dias. Eu fico olhando nesses últimos tempos, essas 2 semanas que nós estamos passando, muitas pessoas falando sobre culto. Infelizmente, com certeza. E por que eu estou falando isso? Amanhã seria a Santa Ceia, né? Como todo primeiro domingo é celebrada a Santa Ceia. E assim, nós, vamos dizer assim, a celebração, alguns vão fazer como se fosse online, ou não vão fazer online. As igrejas que estão fechadas, sim, estão com restrição, né, por conta do período que nós estamos passando. Mas eu não vejo ninguém falando a respeito da escola dominical, infelizmente, falando porque não vai estar, não vai poder estar. Mas, vida que segue, mas a escola dominical, o culto é importante, a escola dominical também. Os dois, na mesma balança, pode ter certeza que tem o mesmo peso. A escola dominical é a nossa base do cristão. As pessoas falam que são teológicos, o ensino teológico, o seminário teológico eterno até o fim das nossas vidas, e realmente é. E nós crescemos para baixo. Vamos lá. Carta aos Efésios, saudações destinatários. O escritor da lição, ele denomina que essa carta aos Efésios, ela é a coroa dos escritores de Paulo. Aí nós vamos entender. Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, a leitura bíblica em classe, ela vem abrindo, dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Eu paro aqui nesse primeiro versículo. Lucas, ele vem retratando no capítulo de Atos, capítulo 19, no versículo 1, a respeito de um homem. Ele abre-se falando de Apolo, porque Apolo estava em Corinto e Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, ele chega em Éfeso. Nós vemos que Paulo e Apolo, eles tiveram, vamos dizer assim, um desencontro, porque Paulo, chegando em Éfeso, Apolo, ele foi para Corinto, e Apolo, ele estava em Éfeso. Apolo, vamos dizer assim, podemos abordar que Apolo, ele sacudiu o povo de Éfeso.
a sinagoga gostou da mensagem de Apolo. A gente vai entender, nós vamos buscar um pouquinho, procurar compreender quem era Apolo. Apolo, ele foi nascido na Alexandria, ele era um homem culto e eloquente. E o conhecimento de Apolo, alguns estudiosos falam que era até comparado, que poderia até ser comparado ao do apóstolo Paulo. Por quê? Os pais de Apolo eram hebreus e ensinaram ele muito bem as escrituras. Também a história diz que Apolo ele não conheceu os discípulos, ele não teve contato com os discípulos e também nunca viu Jesus, né? Mas ele era um homem cheio de fé, ousadia e tinha o dom da palavra. E ele não se obteve, vamos dizer assim, às dificuldades, não. Ele colocou o que ele aprendeu em prática. E interessante que diante dos discursos, da pregação, né, dele na sinagoga de Éfeso, Átila, ele começa a ver, gosta, e Átila, ele foi um principal, vamos dizer assim, ajudador de Apolo, porque Átila ele começa a distribuir conselhos a Apolo. Faz a mesma coisa que Paulo fez com ele, né? Porque Apolo, ele aprendeu muito sobre o batismo de João. E Átila, através das mensagens de Apolo, Átila ele viu essa, vamos dizer assim, essa limitação, né? Porque ele só chegava até o batismo de João e achava que era, vamos dizer assim, isso daí o necessário para a salvação, para arrependimento. E Átila, ele vê a necessidade de explicar a Apolo a plenitude do Evangelho. Qual é a plenitude do Evangelho? Não para somente, vamos dizer assim, no batismo de João, no arrependimento. Vai um pouquinho mais além. Por isso que Lucas, ele vem abordando a respeito do Espírito Santo ali naquele povo da cidade de Éfeso. Por quê? Apolo, ele estava trazendo a respeito de João, o arrependimento. E Átila, ele vem instruindo a Apolo a respeito dessa situação, a respeito também da plenitude do Evangelho de Cristo. O interessante é que Apolo ele era um pregador cheio da verdade. Ele anunciou a mensagem, vamos dizer assim, poderosa. E Apolo, ele era um homem que ele tinha tudo, vamos dizer assim, para parar sobre as sombras de Paulo. Por quê? Paulo é conhecido. Apolo não era tão conhecido quanto. Porque Paulo, ele tinha uma certa bagagem vindo da escola de Gamaliel. Mas isso daí não parou ao jovem Apolo. Apolo, ele prosseguiu na sua caminhada. Aí a gente caminhando mais um pouquinho, eu pesquisei a respeito do nome de Apolo. O nome de Apolo quer dizer espírito do calor. Aí nós vimos que Apolo ele era um pregador eloquente, era um pregador jovem e que chamava a atenção através da palavra. E Átila viu que ele poderia se tornar um dos pregadores mais influentes da igreja daquela época. Por isso que Átila decide investir no ministério, instruir aquele jovem, além do que os seus pais instruíram muito bem aquele jovem Apolo. Aí Apolo ele cumpre a sua missão e agora ele vai
para Corinto e Paulo chega em Éfeso. Paulo chegando em Éfeso, nós vemos que Paulo ele passa 3 meses pregando na sinagoga de Éfeso e pregando com veemência, poder de Deus, porque o evangelho é poder de Deus. E quando ele chega naquela cidade, Paulo ele encontra esses 12 homens. Vamos ler mais um pouquinho a leitura bíblica em classe, o versículo 2. E disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Tá vendo? Por quê? Porque Apolo, através da pregação do evangelho, ele parava no batismo de João. Ele não ia mais. A plenitude do evangelho é Jesus, 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 Jesus. O Espírito Santo está atuando, que também é Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e falou que nós não ficaríamos sós. Nós teríamos outro Consolador, e esse outro é ele, sendo que em forma de Espírito. Tá bom? Aí Paulo apresenta o Espírito Santo para aqueles 12 homens. Aqui, ó, o 3 perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Viu? João anunciou e veio Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo pôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram todos os 12 varões. Aí nós vemos como que surgiu aqui a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso surgiu através desse ato da descida do Espírito Santo sobre esses 12 varões. Aí o interessante é que a gente vê que estava tendo pregação na sinagoga nisso, mas durante os 3 meses que Paulo ficou na sinagoga, os judeus eles não se alegraram da pregação e da presença de Paulo. Tanto é que Paulo ele desanima porque os judeus começaram a contender com Paulo, não gostar da mensagem de Paulo, não gostar da pessoa de Paulo, e isso daí começou a desanimar Paulo. Por quê? Paulo estava pregando com veemência, poderosamente, a palavra de Deus. Isso daí, vamos dizer assim, entristeceu o lado humano de Paulo. Por quê? Viu que ali a palavra já tinha alcançado quem deveria ter alcançado. Vocês estão entendendo? A palavra já alcançou quem deveria ter alcançado. Aí, o que Paulo faz? Deixa de pregar na sinagoga. Por quê? Paulo ele evita um problema para a vida dele. Aí Paulo deixa de pregar na sinagoga, aluga um salão de tirano. Quem era tirano? Era um professor de filosofia da época. Ele dava aula nesse salão pela manhã e Paulo usava o período da tarde para pregar e para instruir e também para tirar dúvidas a respeito do cristianismo. Aí Paulo escreve aos Efésios. Aos Efésios é uma das 4 cartas da prisão. Essas cartas da prisão, da prisão de Paulo, nós vemos algo totalmente sobrenatural. Por quê? A carta aos Efésios, como assim as outras, vem falando da função do mediador Jesus Cristo, da importância do mediador que é Cristo, da importância de Jesus Cristo na nossa vida, na igreja, na cidade, no local, aonde estivermos, a importância. Por quê? Paulo, ele poderia muito bem desanimar, mas a prisão parecia que encorajava mais o apóstolo de que ele tivesse solto. Na prisão, Paulo ele foi usado
com veemência sobre maneira que ele poderia muito bem desanimar. Vamos dizer assim, aquela palavra, abandonei a carreira, tal, poderia vir muito antes do que ter chegado àquela época. Mas não, Paulo, dentro daquela prisão, isso daí é um exemplo para nós. Por quê? Nós estamos passando por um período totalmente, vamos dizer assim, calamitoso, em qual a igreja deveria se unir e trabalhar mais, entendeu? A gente está pegando esse lado de aprisionamento, de prisão, e colocando debaixo paredes, debaixo das paredes, das quatro paredes, e não querendo fazer a função de igreja, em qual as aflições da prisão encorajaram o apóstolo Paulo, em que nós, nos tempos de hoje, deveria acontecer a mesma coisa conosco. As aflições do tempo presente, ao invés de fazer nós retrairmos, deveria fazer nós avançarmos. E a gente está, como é que nós estamos? Parece que a gente está parado, estagnado, ou se não dando passos atrás. Tá bom? Isso daí é a minha visão. Essa carta da prisão, ela tem um espelho e exemplo de como nós devemos nos portar mediante as situações contrárias da nossa vida. É por isso que a carta aos Efésios é a coroa também dos escritos de Paulo. Imaginamos nós, temos uma coroa na mão, que é a carta aos Efésios. A coroa tem um dono. A igreja tem um dono. Cabe a nós cuidarmos bem daquilo que Cristo deixou para nós. Essa coroa, que é os escritos de Paulo, que é a epístola, nós temos que fazer o quê? Polir. Nós temos que saber cuidar daquilo que Cristo deixou para nós. Entendeu? Essa carta aos Efésios não era uma carta centrada para a igreja. Era uma carta regional, circular, que iria circulando mediante os cristãos. Está circulando essa coroa até hoje. A carta, como circular, a coroa dos escritos de Paulo era circular e circula até hoje. Cabe a nós polirmos. Vocês estão entendendo? Cabe a nós, vamos dizer assim, saber usar dessa coroa daquilo que Deus deixou para nós. Vocês estão entendendo? Como é que nós iremos passar diante das aflições? Aí Paulo, ele vem tratando muito bem sobre isso. Aí são as cartas das prisões, foram 4, né? Aí nós vemos aqui, ó, Colossenses é uma das. A carta aos Colossenses fala da honraria a Deus nessa vida. A carta de Filemão aborda sobre a transformação que Jesus proporciona na vida dos cristãos. Filipenses retrata sobre a valiosidade da cidadania celestial, que é a maior do que todo sofrimento. Tá vendo? A valiosidade da cidadania celestial, que é maior que todo sofrimento nessa vida. E também a igreja de Éfeso, a carta aos Efésios que nós estamos falando, ela fala da importância da mediação de Cristo na vida do cristão, na vida do crente. Por quê? Paulo ele vem abordando que tudo acontece através da vontade suprema de Jesus, e tudo acontece nas nossas vidas por Deus. Paulo ele vem tratando 3 tópicos que servem para nós. Essa coroa, essa carta aos Efésios serve para nós. A esperança, 3 tópicos da graça que Paulo vem tratando nessa carta aos Efésios. Olha só, ele vem falando da esperança, da herança da riqueza que está através do Evangelho de Cristo, e vem falando do poder de Deus sobre a vida do cristão. Tudo isso através de uma coisa chamada graça. Paulo ele vem abordando a graça e separa 3 tópicos, esses 3 tópicos, que a graça nos arremete, ou seja, que a graça, além da graça, vem subtópicos sobre ela, que é a esperança, que é a herança que ele nos deixou pela graça, e também ele fala do poder do Evangelho, do poder de Cristo, do poder de Deus sobre as nossas vidas,
também consequência da graça. Paulo ele vem relatando essas três coisas. Aí a gente também pode aqui linkar, separar, destacar o seguinte, os nomes de Paulo. Paulo quer dizer pequeno e Saulo solicitado. Aí nós vemos o seguinte, Saulo, eu escrevi aqui, eu tenho o site Mensagem do Calvário e tá lá esse subsídio escrito, que é a minha, vamos dizer assim, meus bolsos. Eu preparo desde um pouquinho, já tem tempo, esse vídeo é o primeiro. E a gente vai falar um pouco mais para frente, são 3 lições maravilhosas e a gente vai estudando e passando para os irmãos. Aqui, ó, Paulo quer dizer pequeno e Saulo solicitado. Aqui, Saulo, eu escrevi lá, Saulo foi solicitado por Deus e a plenitude do Espírito o apequenou. Um vaso solicitado para uma missão tão grandiosa. Um vaso pequeno para um ato tão sublime. Aí nós vemos, Paulo ele foi solicitado, né, por Deus e, vamos dizer assim, foi apequenado pelo Espírito. Nós vemos que aconteceu, Paulo ele era considerado grande, né? Poxa, pegou cartas, eu vou sacudir os cristãos, eu vou matar os cristãos, eu vou assolar os cristãos. Mas enquanto ele pensava nisso tudo, Jesus ele estava já solicitando a vida de Paulo, solicitando o coração de Paulo, solicitando a vontade de Paulo, solicitando a fé de Paulo, solicitando a coragem de Paulo, porque Paulo ele era corajoso. Aí nós vemos o seguinte, o Espírito Jesus solicitou, o Espírito o apequenou. É interessante, é muito linda a conversão de Paulo, quando fala lá em Atos, capítulo 9, quando a gente vê a solicitação de Jesus para a vida de Paulo, aquele homem que tinha uma visão tão ampla, agora, através do encontro de Jesus, estava como? Cego. E aquele, eu creio quando ele entra na cidade de Damasco, ele iria logo ao encontro desse Ananias, um homem solícito do Espírito Santo. Aí o que acontece? Ele entra na cidade, ele iria entrar de cabeça alta, erguida, se achando grande, só porque tinha cartas para perseguir os cristãos. Agora ele entra de cabeça baixa, cego, vamos dizer assim, sem perspectiva do que poderia acontecer na vida dele. Mas o que acontece? Deus ele fala para Ananias uma simples frase: vai para mim porque é um vaso escolhido. Ou seja, foi solicitado, foi apequenado e foi escolhido. Coisa linda, né? Maravilhosa. Também é assim na nossa vida. Somos solicitados, somos apequenados e também somos escolhidos. E assim na nossa vida nós iremos adiante. Vamos falar agora um pouquinho sobre, já falei como é que o evangelho chegou a Éfeso, já falei como é que foi a ação de Paulo, falei também do salão alugado de Tirano. Paulo ele ficou na cidade de Éfeso por 2 anos pregando, impactou, vamos dizer assim, toda a vizinhança daquela cidade recebeu o poder de Deus. Isso daí com certeza não alegrou os comerciantes da época, porque naquele local havia um templo esse que diz a história que quando Alexandre o Grande nasceu, esse templo foi totalmente destruído e o pessoal da época ajuntaram ouro e prata, eles reconstruíram o templo. Esse templo ele foi conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, de tão lindo, luxuoso e bonito que era. Aí dentro desse templo havia uma estátua de madeira que era conhecida como deusa Diana, que a história diz que ela caiu do céu
e tinha uma cortina de púrpura que cobria essa estátua e ocultava, né, essa estátua, porque falava que eles não poderiam ver essa deusa e eles adoravam essa divindade. Para eles era poderosa, tão poderosa que a maioria dos cidadãos daquela cidade tinha um amuleto dentro de casa para guardar, dizendo que ela era tão poderosa que livrava todo mal. Aí nós vemos o seguinte: o evangelho, ele é poder de Deus, né? E sacudiu aquela cidade. Aí nós podemos observar que a história diz que os comerciantes da época não gostaram, porque a economia, a receita, girava em torno da venda dessas imagens, porque as pessoas começaram a se converter verdadeiramente em Deus. Ou seja, eles estavam abandonando a idolatria a essa deusa para adorar a Jesus, ao nosso Deus. Eles abandonando, caiu a receita. Não conseguiram mais poder, vamos dizer assim, não era necessário mais comprar amuletos, porque eles sabiam que o poder de Deus estava sobre a vida deles e o poder de Deus estava agindo ali naquela cidade. De tal maneira que os ourives da época não gostaram da pregação e fizeram uma rebelião. Pegaram 2 amigos de Paulo, colocaram dentro do teatro e começaram a gritar: viva a deusa Diana. Isso daí você vai encontrar lá no livro de Atos, no capítulo 19. E começaram a gritar: viva a deusa Diana, a grande Diana dos Efésios. Isso daí trouxe um alvoroço tremendo para aquela cidade. Mas nós vemos o seguinte: em algumas passagens do livro de Atos, nós vemos que Paulo, algumas passagens das viagens missionárias, Paulo ele trazia palavras, era chamado para pregar, vamos dizer assim, para falar do Evangelho, falar de Cristo, falar da missão, do que ele estava fazendo, para alguns líderes, imperadores, governadores. Algumas passagens relatam isso. E a gente vê por que isso. Porque a religião na época, não só na época, girava, já dava um grande retorno. E essa apresentação do Evangelho de Cristo por Paulo para esses homens líderes e governantes da época, para eles, ouvintes, era para procurar uma forma de conseguir ganhar alguma coisa com, vamos dizer assim, o novo que eles estavam ouvindo. Era para procurar, buscar, averiguar se eles tinham condições de ganhar alguma coisa através do Evangelho que Paulo estava pregando. E quando se fala em economia, nós vemos através dessa história de Atos capítulo 19, também mexe com os governantes, com o governo, porque é eles que regem e tratam da economia. Isso daí, o Evangelho é poder de Deus e eles procuravam ganhar alguma coisa, esses governantes. Mas Paulo, como era homem de Deus, apresentava o Evangelho é poder, e Deus ele transformava os corações das pessoas que estavam ouvindo. E ali naquela cidade de Éfeso, Deus moveu, impactou. Começou primeiro na pregação de Apolo, depois Paulo ele veio com veemência durante aquele período, 3 meses dentro da sinagoga. Depois mais 2 anos pregando, sacudindo aquela cidade. Aí nós vemos que os ourives ficaram de cabelo em pé. Eles não conseguiram achar, vamos dizer assim, demonstrações de que
como poderia resolver aquela situação. Aí nós vimos que o poder de Deus é tão grande, era tão grande naquela cidade, que aquele povo, eles necessitavam de sinais. Aí tava lá aqueles filhos de servas, né? Tentam imitar a Paulo. Paulo, ele era tão, vamos dizer assim, ilustre naquela cidade. Paulo, ele era notado naquela cidade. Aqueles filhos de servas tentam imitar a Paulo. Mas não adianta imitar a Paulo, tem que ser seguidor de Cristo. Paulo, ele falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não adianta somente imitar Paulo, eu tenho que ser seguidor de Cristo. Vocês estão entendendo? Isso daí, né, não é só para mim, não é só para você, é para todos nós. Aí aqueles filhos de serva tentaram e não conseguiram. Por quê? Porque a resposta, o próprio Belial, o demônio, já disse: olha só, esse Jesus, bem sei que é Paulo, mas vocês quem são? Ou seja, eles não conheciam a quem verdadeiramente tinha poder. A magia da deusa Diana acabou, e o poder de Deus é sempre supremo, e vamos dizer assim, atingiu um ápice naquela cidade, em qual as pessoas começaram a jogar as idolatrias no lixo, os livros também de idolatria, de magia, feitiçaria, foram jogados ali no fogo, e o evangelho, vamos dizer assim, sacudiu aquela cidade. A coroa, aí nós vemos o seguinte: é tão lindo quando nós vemos o poder de Deus na nossa vida, na igreja. A igreja atual, a igreja eleita, está precisando muito ver o poder de Deus. Muito, muito, muito. A gente está preocupado muito com o mundo, muito com os governantes, mas a gente está esquecendo que a igreja atual, a igreja que ainda habita aqui nessa terra, precisa muito de ouvir o poder de Deus, de ouvir a palavra e ver o poder de Deus. Mas essa igreja vai começar a ser despertada a partir desse ato de que nós estamos passando, porque nós estamos vendo a atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Tá bom, irmãos? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada um dos irmãos, e que essa saudação que Paulo ele mandou para a igreja de Éfeso também venha a ser servida para nós, tá bom? Assim começou, eu falei, porque são 3 lições, eu falei como começou a igreja de Éfeso, tá bom? Começou dessa maneira. Apolo era um homem sábio, culto, fervoroso, jovem, inteligente, tinha uma sabedoria extrema, pregando ali naquela cidade. Áquila ajudou, cooperou no ministério daquele jovem, e em seguida esse jovem foi para Corinto. E logo Paulo ele chega em Éfeso, dando prosseguimento ao que o jovem Apolo, tá bem, irmãos? Me perdoe, isso daí é coisa que acontece. Mas o jovem Paulo prosseguiu no que aquele jovem fez. Aí nós vemos que o pequeno, que solicitado por Deus, ele foi muito, muito usado naquela cidade. E você também pode ser muito, muito usado por onde você está e passar. Que Deus abençoe vocês e que Jesus esteja sempre conosco. Lembremos, as aflições não pode parar a nossa caminhada. A prisão não parou o apóstolo Paulo, muito pelo contrário, o encorajou. Paulo, para a igreja de Éfeso, demonstrou e muito a soberania do mediador, a soberania de Jesus Cristo. Os atos grandiosos de Jesus venha a ser sempre notório na nossa vida e venha a ser sempre também a primazia. Amém, irmãos? Deus abençoe. Lições bíblicas, CPAD, tá bom? Primeira aula foi hoje. Eu falei somente sobre a introdução, falei somente sobre a saudação, falei somente
sobre a introdução da igreja de Éfeso, tá bom? E semana que vem, em nome de Jesus, se Cristo não voltar, a igreja não ser arrebatada, estaremos aqui novamente. Curtam, por gentileza, a página Mensagem do Calvário no Facebook, Instagram também Mensagem do Calvário, tá bom, irmão? No Facebook também tem o Facebook Mensagens do Calvário, tá bom? E tem o nosso site, mensagemdocalvario.com.br webnode, tá bom? Só você botar no Google lá, Mensagem do Calvário, você vai procurar. Sou Fernando Henrique, presbítero da Assembleia de Deus Ministério Ebenezer, localizado na Penha. Sou também escritor, tenho 3 livros lançados. Eu tenho esse aqui, ó, Cruz Vitória, Morte de Cruz, Maldição. E tenho 5 mulheres e uma herança. Esses 5 mulheres e uma herança, ele fala das filhas de Zelofeade. Números, tá lá, Números 27. As 5 filhas de Zelofeade que clamaram pela herança, mudança da lei e conseguiram algo que ninguém tinha conseguido antes. Também, se você quiser, entre em contato conosco através da página. Aqui, ó, Cruz Vitória, Morte de Cruz, Maldição. Aqui eu falo sobre a ovelha ruiva, eu falo sobre a vitória da cruz e a maldição do madeiro. A maldição estava no madeiro. A cruz é a nossa vitória, porque Cristo levou sobre si toda maldição. Amém, irmão? Fica com Deus, Deus te abençoe e muito obrigado pela atenção. Amém.